seja bem-vindo ao podcast A Caça Talento. Sou a Thaís Targa, eu ajudo você a encontrar o seu novo trabalho e hoje eu recebo Leandra Cortelete. Leandra é headhunter, sócia fundadora da Liar Pro, uma proeminência na área de recrutamento, uma profissional referência aqui no mercado. E a gente vai bater um papo, vamos falar de vídeo currículo, o futuro dos processos seletivos e o que você pode fazer pela sua empregabilidade. Vem comigo. Lelê, posso te chamar de Lelê agora? Aqui é íntimo, tá bom? Aqui pode falar besteira, é sem censura, é pra gente rir também. Maravilha. Porque é conteúdo com bom humor, não é? Sim, perfeito. Obrigada, Thaís. Obrigada pelo convite. Sabe que eu adoro estar sempre contigo. Então, é uma grande satisfação, uma honra estar aqui conversando e participando desse programa com muito conteúdo, muito legal. Estou bem feliz. Obrigada. Ah, legal. Ô, Lelê, faz quanto tempo já que a gente se conhece? Ai, Thaís, não vamos falar de datas, porque, né, me assusta, assim, Mas como o tempo faz passa rápido. Ó, que eu tenho a Tetarga faz 11 anos. Sim. E a gente se conheceu uns anos antes. Antes. Aliás, você era minha sócia da Tetarga, Sim, né? a primeira. Você fundou a Tetarga comigo. Sim, exatamente. Mas porque a gente trabalhou juntas, né, Sim. numa instituição, aqui numa universidade em Curitiba. Sim. E até você que nos acompanha, a Leandra trabalhou comigo no meu time, daí a gente virou colega de trabalho, amiga, né? Então a Sim. gente tem aí uma amizade de longa Já há data. alguns anos, né? Mais do que 10 anos. Exatamente. Maravilha. E que legal, Lelê, muito bom te ver, adoro o seu bom humor, a gente sempre ri, né? Temos muitas histórias engraçadas. Ô, Lelê, como que você me definiria assim? Porque muita gente até fala, nossa, Thaís, você só trabalha, você só pensa em trabalho, você só fala de trabalho. Muito legal. Você vive? Você que me conhece, o que A você Thaís diria, vive. Thaís, pessoal? A Thaís vive muito, gente. As histórias delas são as melhores. Eu acompanho nos bastidores e sei que realmente é muito divertido o dia a dia da Thaís fora do trabalho. Ah, legal. Ô, Lelê, você hoje tem uma empresa e você faz recrutamento e seleção, um dos carros-chefes ali, né? Sim, exatamente. Como é que tá o volume de vagas e o que que você está percebendo do mercado de trabalho atualmente? Como é que tá? O que que a gente Olha, pode dizer assim do mercado? o mercado está recuperando de uma forma bem positiva. Esse ano me admirou, assim, as primeiras semanas do ano, vários projetos novos abrindo, os clientes com uma velocidade grande na seleção dos candidatos, querendo formar suas equipes o quanto antes. Então, eu vejo que é um cenário muito positivo para quem está procurando emprego, para quem quer cuidar da empregabilidade. E a gente que trabalha com recrutamento e seleção, acho que isso é uma informação legal, assim, porque quando a gente acha um bom perfil e quer conversar sobre uma oportunidade, nem todos os candidatos são receptivos, né? Principalmente ali naquele período de férias, final do ano. Então não custa nada conversar, entender, bater um papo para ouvir a oportunidade. Quem sabe você pode, né, se não for do seu interesse, indicar alguém, né, compartilhar, divulgar. Acho que isso é bacana, né, para o candidato, até para manter o networking dele, o relacionamento, que no futuro ele pode vir a Entendi. querer fazer Então uma você está me mudança. dizendo que às vezes você fica no vácuo, manda um Fico! inbox ou um WhatsApp. Aham! Ah, me conta, porque não tô Essa é sabendo. a vida do Red Hunter. Vocês acham que o Headhunter, todo mundo quer ser amigo e responder? E não é bem assim. O que Não, que olha, acontece? tem candidato que não atende, né? A gente manda. LinkedIn é uma ferramenta que a gente utiliza muito. Então, atualizem, vejam sempre a sua caixa de mensagem. Esses dias eu mandei uma mensagem já há mais de 6 meses. O candidato, depois de 6 meses, ele veio me responder. Oi, ai, desculpa, demorei um pouco para ver essa mensagem, mas eu tenho interesse na oportunidade. Depois de 6 meses. 6 meses, E ele Thaís. não. Mas porque ele não usava o LinkedIn ou porque perdeu a mensagem? Não, eu não entrei em detalhes, até porque a posição já tinha fechado, Sim. óbvio, né?
por esse período e falei para ele que para futuras oportunidades a gente o acionaria, mas realmente assim é um tempo que, né? Então o Headhunter fica às vezes um delay de 6 meses Nossa, aguardando não o deu nem um oi candidato. sumido, oi sumido. Você viu? Não é fácil essa vida. E como é que tá no sentido assim? Hoje você aborda as pessoas e as suas vagas são presenciais, híbrido, o que que o profissional tá querendo? Você tá perdendo também profissional pelo fato de a vaga ser presencial? Sim, tem, né, um movimento muito forte, né, do trabalho remoto, das pessoas preferirem, né, o formato híbrido. Até tem muito candidato que não gosta do 100% remoto, porque essa interação social, ela, né, nos forma como indivíduo, a gente consegue compartilhar mais quando a gente tem essa troca, né, com outros colegas. Mas o híbrido é um modelo bem interessante, muitas empresas estão migrando, construindo políticas, mas é claro que tem situações que não dá, que, né, a cultura da empresa não comporta um formato híbrido, tem que ser presencial, e isso faz com que alguns candidatos declinem do processo. E áreas específicas, a gente vê muito forte, né, assim, as vagas remotas com uma atratividade muito maior para a área de tecnologia, marketing, então, né, processos mais criativos, designer também preferem, né, trabalhar de forma remota, onde tem mais liberdade de criação e flexibilidade de horário. Tá. E você percebe hoje que os contratos continuam CLT ou tem muita empresa fazendo contrato de PJ, assim? O que que você vê no Sim. mercado de prática mesmo? Sim, cada vez mais comum, né? O processo de contratar pessoa jurídica, principalmente área comercial, isso é uma prática que já vinha anteriormente, mas que agora está cada vez mais evidente por remuneração variável e todas as complicações da nossa legislação. Então, as áreas comerciais, tecnologia, também tem um foco grande na contratação de profissionais PJ. E para você, é um avanço? Vamos, temas polêmicos. Polêmico. Isso é um avanço ou é um retrocesso? O que que você pensa, Leandra? O que que você pensa com Olha, relação eu a acho que vai isso? muito do momento da carreira do profissional e dos objetivos, Sim. né, dele também. Então, é claro que num formato PJ, você tem uma liquidez maior da sua remuneração, porque não incide, né, o volume de encargos como tem no CLT. Então, você acaba tendo um ganho financeiro, né, por estar numa posição PJ, mas também tem algumas perdas, né, de benefícios, enfim. Então, se você for bem organizado financeiramente, se você tiver um bom planejamento, né, tem uma previdência, ou uso esse recurso para investir nos benefícios que eu, né, utilizo, que gosto mais, acho que o PJ é uma boa vantagem. Agora depende do momento de vida, né? Tem candidatos que falam, olha, minha família precisa do plano de saúde, né? Quero uma estabilidade maior. Até as pessoas confundem um pouco, né? Como se o PJ não tivesse uma estabilidade, mas assim, tem empresas que ficam muito tempo com um profissional PJ e não é isso que impacta, né, na instabilidade da posição. CLT também, né? Não tem garantia É nenhuma uma de que falsa vá. segurança, porque se a empresa quer Exatamente. demitir, demite, claro, a pessoa vai ganhar ali Sim, as verbas rescisórias. Mas eu já isso. vi tanto caso até de falência de empresa que a pessoa saiu e Uhum. não recebeu nada. Quer dizer, segurança não existe, né? Não, não existe, né? Se não está num cargo público, Sim. não, né? PJ ou CLT, essa instabilidade. Mas eu acho que o que mobiliza algumas pessoas é que esse CLT tem uma certa segurança ali de acerto, enfim, no final, e isso acaba mobilizando. Mas depende muito do momento de vida. Vejo as pessoas mais flexíveis para aceitar propostas diferentes, projetos, né? Às vezes não é horário flexível, às vezes não é uma vaga com período integral, e as pessoas estão avaliando. Falei ontem com uma profissional, ela é uma gestora, de uma grande empresa e ela está morando na Espanha, fazendo um curso lá, né? Trabalha durante o dia.
à noite faz um curso, uma pós-graduação e trabalhando remoto. Ela falou, Leandra, né, há anos atrás eu não imaginaria essa flexibilidade, poder estar, né, conciliando, né, meus interesses pessoais, de estar conhecendo uma nova cultura, de estar morando num país diferente, com a estabilidade do meu emprego, E ela trabalha né, para uma empresa do Brasil, do isso? Brasil. Isso Ah, que mesmo. E tá na interessante. Espanha, né? Ela falou que o prazo dela lá é em torno de 2 meses, depois, né, ela volta para o Brasil. Daqui 6 meses ela quer ir para outro lugar, né? Conhecer Uhum. outra cultura. Então, essas vantagens, né, do trabalho remoto e também, né, da forma da contratação, do regime, que trazem uma flexibilidade maior, são atrativas. Sim, a gente consegue viver mais, ter Sim. flexibilidade e morar em qualquer lugar que tenha que tenha Internet. internet, né? Eu brinco que quando eu vou reservar algum lugar, eu sempre pergunto, né? Tipo, qual que é a velocidade do upload, né? Porque é coisa bem importante para mim. Ah, com certeza. E a gente que trabalha com vídeo, currículo também, né? Então, Sim, verdade. E falando em vídeo currículo. Porque o que que acontece? Faz um tempo que eu tô levantando, até comecei a falar de vídeo currículo. A gente até já gravou um sim. vídeo. Até se quiser receber esse vídeo, a gente dá o passo a passo. Eu gravei contigo, falando como que você pode fazer seu vídeo currículo. Mas ainda assim, muitos profissionais têm resistência. Então, eu vou te falar o que que eu ouço. Poxa vida, eu não sou youtuber ou ator. Por que que eu preciso fazer um vídeo currículo? A empresa não facilita, era só o que faltava. Agora eu tenho que fazer um vídeo currículo. Bom, eu já expliquei, já falei em live, em vídeos, mas eu quero ouvir de você. O que que você Sim. diria para esse profissional que está assim, reclamando, até se Uhum. vitimizando na hora de Sim, fazer um vídeo currículo? Por que que é tão importante e por que que isso ajuda o profissional ao invés de exatamente. prejudicá-lo? Não, eu recebo essas mesmas queixas, né, quando eu faço abordagem. Olha, a gente precisa do seu vídeo para você continuar no processo seletivo. Ah, mas por quê? Né? O seu currículo não serve. O currículo é uma folha de papel, né? São informações ali, né? Textos aonde a gente não consegue compilar de uma forma, né, sucinta a nossa trajetória profissional. O currículo ele não é humanizado, né? Porque você olha para uma folha de papel e se você escreveu ele muito bem, ótimo a tua possibilidade de passar no processo seletivo, né? Se você tiver ali com o conteúdo adequado com o perfil da posição, perfeito. Agora, muitos dos candidatos, eles não se atentam ao descritivo da oportunidade, se aquela informação consta no currículo dele ou não. E aí entra o nosso trabalho de abordar, entender se tem aderência. E o vídeo currículo ele traz para dar vida para o candidato, para que ele possa mostrar os principais potenciais dele. Para ele falar de projetos, para ele falar de resultados, do que ele é, das qualidades e pontos, né, que ele considera de destaque da carreira dele. Então, essa vida e o quanto o vídeo agrega valor na avaliação do candidato, porque eu mesma recebi currículos que talvez eu descartaria numa primeira etapa, mas depois que eu vi o vídeo, eu falei, gente, esse profissional é fantástico, é ele que eu preciso. Então, ele traz essa possibilidade do candidato mostrar, né, informações e conteúdos super relevantes. Claro, é um vídeo curtinho, não dá para contar toda a trajetória profissional, não é uma hora de Geralmente, quantos gravação. minutos você Três pede? minutinhos. Máximo 3 minutinhos. Exatamente, né? Em média, 3, né? A gente coloca esse. Já recebi de 18 minutos. 18 minutos, meu Deus do céu! Já recebi um vídeo de 18 minutos. Já Sim, recebi também de segundos, né? segundos, 30 30 segundos. segundos. Oi, tudo bem? Esse é meu nome, enfim. Quero me candidatar para a vaga, não é esse o objetivo. Então, é olhar muito para o que, qual a expectativa, né, do cliente, enfim, do processo seletivo, daquela oportunidade, o que que você pode falar, né, que vai agregar maior valor na sua apresentação e, gente, né, não precisa ter medo das câmeras. A gente não vai olhar se você tá, né, com o cabelo escovado, se você tá bem maquiada, se a tua roupa tá combinando. Não é esse o objetivo. Não precisa uma super produção com luz. As pessoas acabam deixando mais complexo do que é.
né? É só você gravar com um bom, né? Um lugar mais tranquilo, que não tenha tanto ruído, que a gente consiga ouvir, que tenha uma iluminação que a gente possa ver o candidato, né? Que também gravar num lugar escuro. Ah, eu já recebi currículo que a pessoa tá na penumbra, já recebi Sim. também currículo de uma pessoa que meio que tava de pijama, assim, no Eu vídeo, né? recebi um vídeo currículo de um profissional de pijama e ele falou no vídeo: Olha, eu tô gravando esse vídeo às 11h30 da noite, eu estou de pijama. Ele falou? Falou, Ainda bem, né? Ah, falou. desculpa, achei que você era seu look profissional, um pouco descontraído. Achei até criativo da parte dele, né? Foi bacana. Ele foi aprovado, esse Não, mas profissional. foi finalista. Foi finalista, então Aham. você não teve Não. problema, ele... É claro que depende muito da área, né? Se você olhar para um profissional, é, finanças é uma área super formal, talvez, né? Ali Não dá de pra gravar de pijama, pantufa na cama, né? mas um ambiente mais descontraído. A empresa também tinha, né, uma política assim, de ser uma cultura mais descontraída. Então, acho que, né? É claro que cuidar com o excesso de informalidade é importante. Né? Não deixar, né, assim, com que o ambiente esteja muito bagunçado, que isso chama a atenção do entrevistador. Então, com uma parede atrás, branca, neutra, Sim. esses detalhezinhos assim, né? Acho que eu já até te contei essa história, mas recebi um vídeo currículo. A profissional gravou com a porta do guarda-roupa aberta. Ela gravou no quarto. E aí ela falando que ela era muito organizada, mas o guarda-roupa dela tava muito bagunçado. Não tinha como não Sério? olhar, Gente, né? eu ia atacar meu toque, né? Você sabe que eu gosto de tudo. Eu não ia conseguir eu falar que quer uma ajuda. Posso ir dobrar suas camisetas? Se ela não falasse que era organizada, tudo bem, né? Mas aí, como ela falou e o ambiente mostrou, né, Ficou que incoerente. ficou Veja que incoerente. coisa, que exemplo, né? Porque Exato. você, de repente, com a profissional ali, até passaria o Sim, guarda-roupa desorganizado, mas daí você fala, não, eu tem sou alguma muito coisa organizada. daí na concepção que seria uma profissional desorganizada, então, né? Exatamente. Então, assim, as pessoas têm que encarar o vídeo currículo com leveza, com essa flexibilidade, né, Uhum. de que ele pode mostrar muito mais do que tem no currículo. Então, não é, a gente não quer nenhum ator, ninguém, né? Sim! Ninguém vai para Hollywood a princípio, né? A vaga não é para ator, para Não. youtuber, jornalista. Mas é para mostrar a espontaneidade, a forma como você trabalha os teus valores, o que você acredita, o que que interessa, né, naquela oportunidade ou naquela empresa. Então é muito nesse sentido, assim, eu, né, sou suspeita para falar, porque eu fundei a Livar Pro com esse objetivo, né, de trazer o processo seletivo mais humanizado, a gente automatiza, assim, tem tecnologia, né, para etapas que precisam disso, onde são muito burocráticas e que a tecnologia nos dá muito suporte. Mas a avaliação, né, de critérios humanos, a gente precisa avaliar com profundidade. E o vídeo é só mais uma etapa de você mostrar, né, quem você é. Ah, mas por que que você não chama todo mundo para entrevista? Não dá, gente. Não Né? dá. Não dá. E às vezes até o cliente, né? Ele quer ter um primeiro contato com o candidato antes mesmo de chamar para uma entrevista. Então todos ganham tempo. O candidato, o cliente, nós, né, recrutadores, acho que é um ganho muito positivo. Perfeito. E a gente sempre reclamou que o currículo é impessoal, é só um papel. E daí a gente ganhou de presente a possibilidade de se mostrar além do papel, ou seja, mostrar quem você é, sua energia, sua voz, seu bom humor, seu brilho nos olhos. E daí a gente reclama também. Exato. Então, eu tenho falado bastante no sentido de conscientizar os profissionais que o vídeo currículo é uma ferramenta para você mostrar o profissional incrível que você é, Isso. independentemente do papel. E acho que é tendência do mercado. Eu tô falando já faz alguns anos, aceita que dói menos. A Uhum. gente também tem algumas empresas que fazem processos. É aquela entrevista de áudio, né? Que tem a pergunta, a Sim. pessoa responde no áudio, tem um minutinho.
Então, eu acho isso também positivo. E eu acho que economiza a entrevista. Porque às vezes Uhum. você tinha uma vaga, e falava com um fulano, depois falava com não sei quem. Daí falava, agora passa o vídeo, às vezes você passa também, às vezes, a gravação da entrevista, que eu achei Sim, ótimo, fantástico. isso mesmo. Economiza também a vida desse profissional que não fica fazendo a mesma entrevista, Uhum. respondendo as mesmas perguntas, porque do ponto de Exato. vista do candidato. Também é difícil, né? Você tá aí no Não, e, mercado. né, você Nossa, eu ouço cada história de profissional que ficou 2 horas esperando, de profissional que ficou sozinho numa sala escura e a recrutadora foi almoçar e esqueceu da pessoa ali. É, de não é. profissional que viaja para fazer entrevista e a empresa desmarca na última hora, né? Sim. Então, Não, tem acho situações que muito complexas, né? E a gente que está nessa área já há alguns anos, a gente já vivenciou, né? Situações onde só o cliente tinha 5 entrevistas dentro do cliente. Era o RH, era o supervisor da área, era o gerente, a diretoria. Então, além da entrevista com a consultoria, depois passava por mais 5 entrevistas. nossa, pesado, Imagina, é né? muito pesado. E o candidato, né, ter que repetir as mesmas informações, porque por mais que, né, você repasse um briefing, o recrutador, a pessoa que está entrevistando vai perguntar as mesmas coisas. Ah, me conta a tua história, né, de carreira. E aí a pessoa tem que repetir, né, todo esse É. processo. E conciliar a agenda de todas essas pessoas também é algo muito complexo. Tem que conciliar a agenda do candidato, aí do gestor, do diretor, enfim, isso demorava muito, né, para até a finalização do processo seletivo. E agora com o vídeo, as nossas entrevistas elas são gravadas, a gente faz uma entrevista, né, ao vivo, vamos dizer assim, né? Online, ao vivo, com o candidato, que não é perguntas gravadas, mas a gente disponibiliza e o cliente internamente vai passar para os responsáveis, né? RH, diretoria, cada um vai assistir no melhor tempo, né? Ah, se é à noite, se é no primeiro E dá para horário do assistir dia. acelerado ainda, isso que é bom, Dá. né? Põe o vídeo Você, ali. eu sei que você gosta de colocar vídeos super rápidos. Não é? Que bom. Não, mas o legal é que você consegue entender o ritmo do candidato, o perfil dele, isso, né? As pessoas entram num consenso mais rápido. Então, otimiza o processo seletivo e um processo, né, que tem 5 pessoas para ele participar de entrevistas, demoraria aí pelo menos uns 3 meses, né, para conciliar a agenda de todo mundo e todos entrarem num consenso. Agora, né, em 15, 20 dias a gente consegue já chegar a um ok final. Nossa, isso é ótimo. E falando em termos de entrevistas, suas entrevistas hoje são 100% online ou tá fazendo presencial? 100% online. 100% online. E 100%. o seu cliente tem feito entrevista presencial? Olha, alguns clientes fazem a última entrevista, então já fez uma entrevista online, vai fechar, né, acertar a Uhum. proposta e iniciar, acordar esses últimos detalhes, às vezes é presencial, ainda tem pessoas que gostam, né, desse contato, e acho que é importante também, né, o candidato conhecer o ambiente da empresa, acho que tem alguns detalhes que fazem a diferença se a posição é presencial. Mas a maioria tem conduzido processos online. E para você, faz diferença o profissional que está trabalhando e o profissional que está em processo de desemprego? Tem alguma diferença? Não. Porque você lembra que no passado a gente falava, ai, eu preciso me recolocar enquanto eu estou trabalhando, porque depois eu perco meu valor no mercado. Isso. Procede, o que que você pensa a esse Não, se a respeito? gente pensasse isso, né, num país como o nosso, cheio de instabilidade, onde as empresas, né, precisam, né, cortar muitas vezes o quadro de colaboradores para sobreviver a uma crise, depois retomam, enfim, isso é muito comum. Então, se a pessoa só tivesse valor quando ela está empregada, acho que seriam poucos profissionais, porque Você só quem estava aí no Brasil, mas meia dúzia. nunca passou por um processo de reestruturação, um desligamento, e os ciclos eles estão mais curtos, né? A gente percebe poucos candidatos que ficam uma carreira inteira dentro de uma empresa. Então, acho que não tem diferença de valor para o recrutador. Às vezes a gente até prefere o candidato que está disponível, se é uma vaga super urgente, que precisa de uma disponibilidade imediata de início.
Esse perfil é o ideal, né? Porque até o candidato comunicar à empresa que, né, quer sair, até ele cumprir o aviso, ter essa disponibilidade para iniciar, e vai pelo menos, né, uns 20 dias, 30 dias, e para uma vaga urgente isso pode impactar. Perfeito. E hoje, sentou um profissional na sua frente, na sua tela, né? Porque tá online. O que que encanta o recrutador? O que que das suas últimas entrevistas, lembrando aí dos profissionais que você avaliou, o que que te encantou nesses profissionais? O que que um profissional que tem alta aprovação tem alguns elementos em comum que eles trazem durante a entrevista? Sim, tem sim. Um dos fatores que me chama muito a atenção é a pessoa que é apaixonada pelo que faz. Uhum. Acho que quando a pessoa fala com amor e carinho, que realmente ela se sente feliz fazendo isso, não está fazendo por uma obrigação, ou porque, né, precisa de um salário para sobreviver, ela está fazendo por amor, e que o desafio do dia a dia, né, essa rotina, né, a gente tem problema, enfrenta problema todos os dias, mas que a pessoa consegue superar isso por gostar do que faz, é isso que mais me chama a atenção. E a gente percebe quando a pessoa gosta ou não gosta, né? No discurso acaba ficando evidente, né? Ah, não, tivemos muitas dificuldades. Ah, mas eu tinha problema. A pessoa acaba se tornando um pouco mais queixosa, aquela que não tem adequação com o que faz, ou que não está feliz, Uhum. né, naquelas atividades. E aí é uma boa oportunidade para fazer uma mudança de carreira, né, Thaís? Porque Sim, a gente precisa, a gente gasta muito tempo trabalhando. Investe exatamente. tempo, né? Investe. E Então, tem que ser feliz. A gente precisa ter esse retorno, não só de remuneração, mas um retorno de satisfação pessoal. E o profissional que às vezes gosta do seu trabalho, da sua área, mas está insatisfeito com a empresa, com a cultura ou mesmo com a sua liderança. Vocês conseguem ter essa leitura? Porque creio que chega para vocês, tipo assim, ai, não aguento mais meu chefe, essa empresa que ama o meu trabalho, mas Sim. pelo amor de Deus, eu preciso trabalhar em outro lugar. Não, e como a nossa. Como que vocês avaliam isso daí? Tipo, porque a Não, pessoa não vai pensa. chegar muito apaixonada. A entrevista é gravada, daí quando o candidato começa a falar mal da empresa atual ou do ex-empregador, a gente já vai dando um frio na barriga, assim, não fala Fala, não, isso, a não gente tá fala, gravando. tá gravando, meu cliente vai te reprovar. Então, já vai dando um frio na barriga, mas a gente, principalmente nas abordagens, por que você está avaliando uma nova posição, né? O que chamou a atenção nessa oportunidade? E aí a pessoa fala, olha, o ambiente aqui é péssimo, né? Mudou o meu gestor, esse gestor novo que assumiu, não tenho afinidade, não participa aí dos mesmos valores que os meus, e a gente escuta isso com muita Isso, frequência. ok? Isso, porque assim, veja, agora eu vou fazer a advogada do diabo, tá? Uhum, O profissional tá insatisfeito, trabalha com uma pessoa horrorosa, às vezes sofre assédio moral, só que ele tem que dizer um motivo, ele quer ser honesto com você, verdadeiro, mas ele também não pode chegar, as pessoas têm nome, sobrenome, não vai sim, falar, né, abertamente, olha, minha liderança é assim, mas até que ponto, o que seria adequado nesse caso, o que seria adequado numa resposta na entrevista? Porque a gente fica meio sem saber até onde fica. ir, mas também não quer mentir na Sim. entrevista e ser O desonesto. bom senso, ele ajuda bastante. Então, não pode Sim. falar muito mal, né? Ah, falar mal do teu chefe, da empresa. Poupe esses detalhes, mas você pode falar, assim, que você está tendo dificuldade de adequação com o novo líder. Uhum. É uma forma, até porque a gente, entrevistador, a gente gosta de respostas, né, Uhum. consistentes. Então você fala, não, tô avaliando uma mudança, mas e não fica claro para nós, a gente vai checar, né, mas por quê? O que que te Uhum. motiva? Mas tem algo que não tá, né, sendo interessante para você nessa empresa? Porque às vezes você olha, poxa, um salário legal, uma empresa bacana, né? O que que tá acontecendo de errado que ele quer sair? Então a gente investiga, mas cuidar para não expor as pessoas e nem a empresa é um fator importante. Então, resuma as informações, Sim. traz o desconforto, né? Assim, olha, eu quero avaliar, porque realmente, né, estou num processo de mudança, acho que a gente, o quê? Né? O mais comum, meu ciclo aqui está se encerrando. Esse ciclo
Esse ciclo tá difícil, né? Porque já encerrou em 3 empresas, né? Anteriormente, em menos de 6 meses. Aí começa a ficar complicado. Mas a gente percebe, e quanto mais polido o candidato, melhor, né? Para bom entendedor, para um bom entrevistador, né, já é suficiente. Mas Sim. falar mal da empresa e do líder, isso é muito indelicado. É. Porque até né, clientes, assim, teve candidatos que o candidato era fantástico. Eu falei, gente, ele teve um deslize, né? Depois eu orientei ele, falei, não fala isso no cliente e tal. Ele era muito bom, mas por um deslize na falha de comunicação, e o cliente não aprovou. Falou: olha, ele tá falando mal da empresa anterior, ele vai sair falando mal da minha empresa, né? Não passa credibilidade, não passa confiança. Então, o candidato é reprovado por um deslize desse. Então, Faz sentido. sim. E a gente faz entrevista de emprego simulada, né? Sim. Então, o que que eu oriento os meus profissionais? Primeiro, o distanciamento emocional. Porque muitos profissionais vão fazer a entrevista e acabam, assim, falando quase que um desabafo. Agora, outros profissionais, principalmente aqueles que foram desligados ou que pediram demissão, eles não tá claro para eles. Eles não se perdoaram ainda pela Sim. situação. E daí acaba que eles querem justificar tanto a demissão ou o pedido de demissão, né, ou quando ele é desligado da empresa, que daí ele joga muita luz no motivo de saída e usa o tempo da entrevista, ao invés de falar e mostrar as competências, o quão incrível ele é, ele fica falando do motivo de saída. E Sim. daí corre o risco que às vezes você começa a falar e emoção a gente não escolhe que emoção sentir. Sim. Você corre o risco de repente vir uma forte emoção, geralmente negativa, né? E eu já Uhum. entrevistei até profissionais que choraram na Sim, eu entrevista, que também já. contaram. Você já também Já. situações. E como que é nesse sentido? Como que foi? É bastante delicado, porque né, o profissional está emocionado, desestabilizou, a gente interrompe a entrevista, acolhe a dor dele naquele momento, mas remarca, porque Uhum. né, a gente não consegue ter uma avaliação na integralidade daquele perfil. Eu tive uma entrevista, acho que faz o quê? Foi no finalzinho do ano passado. O candidato, sim, né? Um profissional sênior, contando a trajetória, eu tinha passado por empresas muito legais. E aí, quando ele comentou da saída dele, né, de uma empresa anterior, ele se emocionou quando ele falou do gestor dele. E aí eu vi o olho dele encheu de lágrima, ele apertou a boca, assim, sabe? Eu falei, não posso chorar agora, tenho que me segurar. Conseguiu segurar, né? Eu não fiz nenhuma intervenção ali e finalizamos a entrevista. Aí quando eu parei de gravar, eu falei, por que você se emocionou quando você Uhum. falou, né, da tua empresa, né, anterior e do relacionamento com o seu líder? Ele falou: olha, Leandro, eu tenho uma gratidão enorme pelo meu líder, porque ele né, sabia que a empresa ia ter uma reestruturação, me indicou para um cliente, me apoiou, e ele teve um crescimento nessa outra empresa que ele entrou, que foi muito legal. Então, era um sentimento positivo, Uhum. que se ele não conseguisse ele contornar, ou se talvez fosse outro perfil de entrevistador que falasse, mas me conta mais, Aham. poderia desestabilizar a Sim. entrevista e ele perder, né, o tempo ali de falar mais da carreira dele. Então, tem situações que são positivas também, de gratidão, de confiança, de um elo, né? A gente, né, trabalhou juntos e olha, nossa Sim, relação, né? Então, a exatamente. gente cria relações que se tornam pessoais, se tornam relações de confiança, né? Que vieram aí da nossa trajetória profissional. Agora, tem situações negativas, né? De conflito, de situações onde o profissional se sente muito ofendido, né? E aí é mais delicado, Sim, sim. né? Porque o candidato não pode falar, mas ele também, né, não consegue esconder porque é muito presente a emoção. Então, terapia ajuda, É, né, para que você realmente consiga controlar e ter uma performance melhor na entrevista. e a gente, você também é psicóloga, né? Eu e a Sim. Leandra somos psicólogas. Claro que a gente tem um treino, né? Então eu consigo ver até o tamanho da íris da pessoa, se tá Uhum. mudando, tonalidade, né?
Eu fiz uma entrevista simulada esses dias que o profissional era incrível. A gente, assim, a gente fez acho que 3 ou 4 ajustes só na performance dele. E um dos ajustes foi que ele falava a entrevista muito simpático, sorrindo, alto astral, energia alta. E num determinado momento, que ele estava falando da função dele atual, ele falava bem, mas a fisionomia mudou. Era uma fisionomia que ficava levemente sombria. E daí, o que que eu trouxe para ele, né, no final da entrevista? Falei, olha, só cuida, porque o corpo fala. E apesar de não ter nada no seu discurso para ajustar nesse ponto, mas eu senti um desânimo. E daí, o que que aconteceu? Ele estava o tempo inteiro ereto, ele caiu nesse momento. Então, ele já, o que que ele fez? Ó, fez isso aqui, caiu. E ele estava sorrindo, a entrevista, brilho nos olhos, energia alta. A tonalidade baixou, energia baixou um pouquinho. Então, se é um outro, a gente estava fazendo uma simulação, mas se Uhum. chega ele assim para você, você vai falar, ah, tem alguma Tem. coisa aí, deixa eu investigar, mas o que está acontecendo na sua Sim. empresa atual? Ah, mas por quê? E daí a gente começa, né? E daí o profissional acaba ficando ou ele expõe demais, ou ele se desestabiliza e daí compromete o final da entrevista, porque a entrevista de emprego também tem muito a ver com a sua energia, Sim. né? Com o seu estado emocional. E se de repente você desestabiliza emocionalmente, daí é a hora que acontece branco, Nossa. troca pés pelas mãos, fala coisa e se arrepende, ou fala demais, começa a falar. Tem gente que fica nervosa, fala. Tem gente que fica Exato. nervosa, trava, Trava, né? esquece, não lembra das Então, é palavras. isso que a gente também costuma prevenir e para que a pessoa vá com um bom estado E emocional. um outro fator importante é, claro que a gente quer entender o profissional na íntegra. Então, quando o candidato, né, a gente quer conhecer ele também fora do ambiente de trabalho, o que ele gosta de fazer, mas só fale aquilo que você se sente confortável. Às vezes a pessoa, né, a gente deixa, me conta um pouquinho o que que você faz. E às vezes a pessoa entra em detalhes que ela não consegue suportar emocionalmente, e aí chora e acaba tendo um impacto. Então, às vezes, em Uhum. questões de perdas, né, recentes, ah, eu morava com os meus pais, meu pai faleceu, e aí a pessoa começa a trazer esse conteúdo para um momento que não é o da entrevista. Como é que é composta a tua estrutura familiar, né? Se o candidato se sente à vontade, ele responde. Ah, mas eu estou tentando engravidar, não consegui. Eu perdi. E aí Ah, começa esses entendi. detalhes. Acho que teve uma situação muito delicada, assim, que você tem vontade, às vezes, de chorar junto e abraçar a pessoa, né? Sim, Mas, né, a gente acolhe da forma como a gente pode naquele momento, mas também não é um momento, né, de fazer terapia na entrevista. E as pessoas confundem isso. Então, acham um espaço ali para que ela possa falar e traz conteúdos pessoais muito íntimos que não devem ser falados na entrevista. perfeito. Eu lembro que uma vez trabalhava até numa outra instituição, né, bem lá no passado, e uma profissional a gente estava entrevistando, era eu e uma gestora. E a gente perguntou o que que ela fazia, daí ela falou da religiosidade dela. E daí a gente falou, nossa, que legal, né? Você é uma pessoa bem espiritualizada e tal. Dela, ai, pois é. Será que eu poderia fazer uma oração agora? Daí, tipo, a gente ficou assim, né? Tipo, faz, não faz? Porque, né? Eu fiquei O que, desconcertada. que Eu eu vou falei, fazer né? agora? Eu tava meio sem graça. Tá bom, tudo bem. E daí, assim, a gente levantou, assim, eu morrendo de vergonha. Deu as mãos, deu a mão, agradeceu lá, sentou. Eu falei, meu Deus, e agora o que que eu, como recrutadora, entrevistadora, faço? Terminamos a entrevista. Não. Já aconteceu alguma situação bizarra, assim, na Olha, teve entrevista uma que você... situação que eu não me esqueço. Foi muitos anos atrás. Fui entrevistar um profissional, era entrevistas presenciais ainda. E era para uma promoção interna, então eu estava avaliando pessoas que já trabalhavam na empresa. E
E chegou um profissional, né? Eu falei, tudo bem, aquela, né, o rapport inicial ali, de você quebrar o gelo. Falei, então a gente vai conversar sobre a sua carreira, sobre a tua trajetória, sobre os seus objetivos. Daí ele falou, Leandra, antes da gente começar a falar da minha vida profissional, posso contar pra você como que eu conheci o amor da minha vida? Aí eu fiquei igual você, pode. Assim, Que eu vou falar, não quero sim. ouvir. Achei super indelicado, ele me pegou de surpresa. Eu falei, pode. Thaís, ele falou 1 hora que ele conheceu, que era na infância, e o que que aconteceu, e toda a história de vida. A história era muito interessante. Eu até falei pra ele, escreve, né, e publica isso, porque é Sim. muito legal. Mas, Num momento no momento, inoportuno. Você estava sim, ali para falar da carreira dele, né? da carreira. E veja, você está hoje me trazendo esse profissional aqui, você não deve nem lembrar a área dele. Você Não, só lembra da história de do como ele amor da vida conheceu o dele. amor da vida dele. Quer dizer, ele não te impressionou como Não, um e era uma profissional. história trágica, porque eles se separaram, e depois ele nunca mais reencontrou, e era um sofrimento pra ele, assim. Então, Sim. foi uma. Ele não estava junto mais com a Não, mulher. Agora já estou interessada na história. Cadê esse não, a história é profissional? muito boa. É triste, é triste. É triste. Ai, eu chorava. Ele não ficou com o amor da vida Não dele. ficou. Meu Deus, gente. Eu quase parei a entrevista e falei, não, vamos criar uma estratégia pra gente, né, reencontrar esse amor da sua vida. E daí, você Mas- fez a entrevista, quer dizer, uma Não. hora do amor da vida. Daí, tipo, era Eu tive entrevista. 30 minutos, né? Isso que eu estendi e atrasei minha agenda, porque acabei ouvindo a história, né? E ele estava muito emocionado, muito envolvido. Eu fiquei com receio, né, de interrompê-lo, porque foi uma situação super inusitada. Nunca Super. ninguém chegou e falou, não, antes de eu falar disso, eu quero falar do amor. E, enfim, depois eu avaliei, né? Ele não tinha as competências adequadas, mas ele perdeu muito tempo da avaliação do perfil Sim, profissional sua dele. agenda ficou, tipo, tudo quebrado. Ficou. Mas foi interessante a história. Eu falei, publica isso, dá um livro. Sim, sim, Não faz sei se parte. ele me ouviu. Você sabe que até falando em situação bizarra, eu me lembro que também no início da minha carreira, eu trabalhava numa empresa e era assim, era tipo, as psicólogas ficava tudo no. Era uma empresa assim que não era muito rica. Assim, a gente ficava tudo numa mesa só, uma tipo muito do ladinho da outra. Eu lembro que a gente ligava para os candidatos. Sabe aquele telefone que você disca assim? Sim. E o telefone ainda tinha mau contato. Então, você tinha que pegar, tipo, o fiozinho do telefone e fazer assim com o dedo. E se você fizesse para baixo, é tipo assim, não ouvia, né? E eu lembro do meu dedinho o dia inteiro Nossa levantando. Senhora. Mas assim, Desafiadora. então era uma empresa que tinha problema de espaço. Daí, o banheiro que a gente usava, que as psicólogas usavam, era o mesmo dos candidatos, homem e mulher. Daí eu ia fazer uma entrevista, que é entrevista de competência longa pra caramba, Sim. né? Uma entrevista 1 hora e meia, 2 horas. Eu falei, bom, vou no banheiro, tomei água. A hora que eu vou no banheiro, tinha uma pessoa no banheiro que esqueceu de fechar a porta. Sentado um homem, né? Então não tava fazendo o número 1, tava tipo sentado com a calça lá embaixo. Ai, meu Deus. Daí Que eu situação. abri a porta, tipo, acho que eu fiz assim. Nossa. Eu fiquei sem reação, fechei a porta. Eu falei, gente, vocês não sabem o que aconteceu. Peguei um candidato lá, tava lá no banheiro, coitado, deve estar nervoso, né? Deu dor de barriga, foi no banheiro, esqueceu de fechar a porta. Daí eu falei pra recepcionista, falei, vê quem que é essa pessoa. Bingo, era a pessoa que eu ia entrevistar. teu Eu falei, Jesus, coitado desse homem. Um monte de o que nós fazemos? Daí uma emprestou um óculos, outra emprestou um blazer. Falei, vamos lá, vamos ver se ele não me reconhece, né? Ele não, deixa eu me disfarçar. Fazer de conta que eu sou outra pessoa. Outra pessoa. Mas eu era super inexperiente. Eu fiquei nervosa, eu não. Daí eu lembro que foi uma entrevista, eu até aprovei a pessoa, falei, não, ao invés de prejudicar, como eu também não prestei, vou aprovar, deixa que ele vá para a próxima etapa, né? Ai, teve uma situação que uma colega me pediu ajuda. Trabalhava numa outra empresa, as salinhas eram pequenininhas, assim, e ela estava numa salinha pequena, sem janela, era só o ar-condicionado.
E o candidato tava com um perfume muito forte, muito forte. E ela tinha alergia, enfim, ela falou, não consigo fazer a entrevista. Tentei, o cheiro tá me enjoando, eu tô passando mal, não consigo me concentrar na entrevista. Me ajuda. Fui lá, eu também com rinite alérgica, não consegui, gente. Você não conseguiu Não também? consegui finalizar. A gente mudou de sala, abriu todas as janelas, porque era insuportável o cheiro do perfume, assim, muito forte. Não sei o que aconteceu, se era de costume daquele candidato passar aquela quantidade ou se ele derramou, não sei. Se foi algum Se foi um acidente. acidente, porque era, assim, insuportável. A gente não conseguia se concentrar no que ele falava, porque começava a dar enjoo, o cheiro tão forte, e ela tava até com dor de cabeça, que ela ficou mais tempo na sala. Nossa, que Não. loucura. Então, ó, dica pra você que tá assistindo. Primeiro, se der dor de barriga, pelo Fecha a amor de Deus, fecha 2, 3 vezes, vê se chaveou mesmo a porta. Dica número 2, ó, cuidado com o perfume, desodorante. Tem gente que é sensível, tem rinite, ambiente fechado. Passa ali um desodorante sem muito cheiro e uma coisinha de perfume, no máximo, ou vai sem perfume, porque realmente, às vezes a gente. Tipo, tá com perfume, tá ok numa sala grande, mas bota numa sala pequena pra ver se Sim. não, né, sem janela, Não, ventilação. e para chegar da dor de cabeça, né? Em 2 pessoas, Duas né, quer pessoas, a dizer, gente foi muito, muito forte. Teve um candidato também, isso há muitos anos atrás, que ele ficou muito nervoso e ele desmaiou. A gente teve que chamar o SAMU. sério, Desmaiou. tadinho, Tadinho, de gente. De nervosismo? nervosismo. Não, não era eu que estava fazendo a entrevista, mas aí eu fui chamada para ajudar a socorrer aquela situação. Ela viu que ele estava tremendo muito. A recrutadora estava, né? Falou: Nossa, você tá bem? Ele falou: Não, tô passando mal. Aí ela trouxe água, abriu a janela, abanou ele, porque ele estava branco. Daí ele começou a tremer e desmaiou. Eu cheguei lá, as pernas dele estavam pra cima. Ele tava deitado no chão. 3 pessoas abanando ele. A gente ligando pro SAMU. Foi uma Jesus. situação E daí, quando ele caótica. voltou, ele acordou lá Acordou, mesmo? voltou, o SAMU, né, viu, né, fez lá todos os procedimentos, né, não sei se a glicose dele abaixou, enfim, não, E ele não tinha algum lembro. problema de saúde ou foi só o Foi nervosismo? o estresse da Nossa, entrevista. mas daí E a gente é fica. tão, né, o Red Hunter é tão bonzinho. Pois é, gente, vocês Não estão vendo? Ó, precisa. a humanidade, 3 mulheres abanando lá, chamando o SAMU, se pudesse carregava no colo, né? Sim. Mas olha, coitado, assim, foi uma situação bem. Imagina, né? Você acordar, ele tava desmaiado. Não, com as pernas pra imagina, cima, tipo, um o monte de constrangimento, né? Falar, meu Deus, eu não tô acreditando que Não. isso, né? E daí, não, ele, claro que, óbvio que ele não fez a entrevista. Pô, não, não teve condições, né? Ele foi, o SAMU foi com ele pro hospital, enfim, e até ele se recuperar bem. E o outro foi bem engraçado, gente, que o, o profissional chegou com a esposa. Até aí, tudo bem, né? Sei lá, você está passando ali, ela, né, entrou junto e tal, e tava na recepção aguardando. Quando ele foi chamado para entrar na entrevista, ele chamou a esposa junto para entrar na entrevista. Aham. Aí a gente falou, não, a gente fazia essa Mas ele entrevista tinha o em quê? duas. 15, 16 anos? É Não, um menor? executivo, Thaís, um Executivo? Executivo? Tá, vai, me Executivo, conta era uma então. posição gerencial, assim, bem sênior. E aí, mas ele tinha um perfil técnico, era mais Sim. tímido, assim, mas ele já tinha a posição de líder. E aí ele falou: Ah, a minha esposa pode participar junto da entrevista? Porque ela sabe falar melhor do que eu, às vezes eu sou um pouco tímido. E aí eu gostaria que ela me ajudasse na entrevista. Thaís, você acredita nisso? Essa Não, foi. A gente falou, não, né? Importante que você dele. Ai, mas é que, por ele favor, insistiu insistiu. ainda. Meu E ela Deus. queria participar. Ela falou, não, é porque ele não sabe falar direito. E ainda, né? Rebaixou ainda as qualificações E ela disse mesmo, do confirmou, não, ele precisa de mim para eu fazer falo melhor do que entrevista, ele. inclusive no trabalho, eu vou junto também. Gente, que horrorizada. Daí a gente falou, não, né? É importante que você
Mas como ele insistiu, a gente acolheu. No início da entrevista, a gente até deixou ela ali, ela falar um pouco. Aí depois, gentilmente, a gente pediu para ela se retirar. Olha, agora você pode aguardar na recepção, que a gente vai continuar a condição da entrevista só com ele e tal. Mas, né, assim, se fosse um adolescente, um menor Pois aprendiz, é, que quando vai com você a me falou, eu falei, mãe. não, deve ser tipo assim, menor aprendiz, É ou alguém isso. assim, muito 17, 18 anos no Com máximo. alguma necessidade especial, enfim. Mas não, era um executivo sênior, né? Acho que ele tinha, sei lá, uns 40 e poucos anos, não recordo direito. E a esposa tinha que fazer entrevista por É. ele. Então, a gente tá aqui rindo, até você que tá assistindo, a gente tá rindo, tá? Até da questão do desmaio, da entrevista lá. Por quê? E eu quero deixar claro isso para você. Pensa, se numa situação de entrevista, né, que é uma pressão, a pessoa desmaiou, pode ser, o que que a gente infere? Que em situações de maior pressão, onde ela precise ter bastante resiliência, pode ser que aconteça o mesmo na empresa. Então, digamos, não é uma implicância da entrevista. E esse profissional que precisou levar a esposa, porque ele não consegue falar bem, né? E segundo a própria Sim, esposa, ele aham, não consegue mesmo. E ela queria muito participar. ajudá-lo. Imagina se ele tem que fazer uma apresentação para a empresa. Provavelmente ele vai fazer a mesma coisa. Ah, eu vou trazer minha esposa aqui que ela fala melhor do que eu. Então, veja como isso é sério e importante. Então, quando você tiver, você que está assistindo, tem uma ideia assim, meio fora da caixa, Muito fala com alguém ousada. muito ousada, pede ajuda aos universitários. Pode aí seguir a gente nas redes sociais, né? Eu, Leandra Sim. Cortelete, depois a gente vai colocar aqui. Segue a gente, me manda um direct no Instagram que a gente vai te ajudar, tá? Eu só vou responder, se eu não puder responder, eu vou falar não, melhor vai no tradicional. Porque às Sim. vezes também é o profissional sem orientação, que nunca passou por isso, que está acostumado, talvez até numa empresa familiar, onde as coisas são, né, bem mais flexíveis, mas né, Exato. precisa É, e a gente checar nos esse tipo de bastidores ficava ideia. pensando, imagina o desespero da esposa com esse marido em casa, que ela quer fazer entrevista por ele, né? Não deve ser fácil. Imagina, Mas, né? não, brincadeiras à parte, a gente sempre, né, avalia o momento de vida da pessoa, porque a gente sabe, né, tem momentos da nossa vida que são mais sensíveis. Aquele profissional que desmaiou, a gente conseguiu avaliar ele para outros processos seletivos, né? Ele estava num momento muito fragilizado, com outras situações, então se preserve. Eu acho que essa é a mensagem para os candidatos. Se você não está em condições, não acaba não acabe se colocando nessas situações que possam ter um resultado negativo. Então se preserve, né? Ache o momento mais adequado para você olhar para a tua carreira ou para fazer uma movimentação. E a gente sabe que com o tempo vai passando, quem está buscando oportunidades, o tempo é um peso, né? E vai passando, a pessoa vai ficando mais instável emocionalmente, mais ansiosa. Então, se centra, né? Faz meditação, né, Thaís? Nossa! Vai pro retiro de silêncio, Faz o né? retiro, faz terapia, busca o apoio e os familiares, a rede mais próxima, né? É uma forma de buscar apoio mesmo. E claro, você também pode trocar, né, muitas informações com o recrutador, com o headhunter, conosco. Olha, estou num momento delicado. Gostaria de algumas orientações, a gente com certeza a intenção sempre é ajudar e que as pessoas tenham carreiras felizes, né? Exatamente. Ninguém quer contratar alguém que está infeliz ou alguém que emocionalmente está passando por um problema muito sério, né? Sim. E a empresa se dispõe a ajudar, né? Mas Sim, se aquilo, né, é algo muito frequente, não é uma situação pontual, isso acaba impactando diretamente e fica inviável, né, sim, sustentar. porque o profissional está em sofrimento, Sim, então você não. Às vezes você se sente até culpado, falar, eu vou dar mais sofrimento, né? Se a pessoa, tipo, não tá sim, aguentando pressão, eu vou dar pressão, quem sou eu? Então, sim, realmente fica inviável nesse sentido, fica bem desafiante. Mas nada como se permitir também, porque eu tenho sim. falado bastante de saúde mental, até me chamam muito para fazer palestras de inteligência emocional, gestão da emoção, e algo que eu tenho
combatido muito essa fala do pensamento positivo a qualquer custo, né? É uma tirania, até escrevi um Sim. artigo já há um bom tempo, a tirania do pensamento positivo e essa positividade tóxica, né? Sim. Porque cria na gente a crença de que você tem que estar bem o tempo todo e que você não pode ter emoção negativa. Só que o que que acontece? É a mesma coisa falar, Leandra, ai, eu adoro essa cor azul Tiffany. Tão bonita, né, a minha logo. Mas não pensa no azul Tiffany agora, né? Esquece o azul Tiffany, por favor, não Aham. pense. Você só vai pensar nisso, Só. né? A mesma coisa, falar, ai, não fique triste. Daí você Isso vai, vai isso passar, vai é só uma passar, fase. isso é aquilo, o que que Isso acontece? não vai diminuir a dor da pessoa naquele momento. Exatamente, você vai ficar mais triste e ainda vai se sentir culpada por estar triste, vai ser mais difícil você sair desse ciclo. Então, Sim. tem horas na vida que você tem que deixar fluir. A gente é cíclica, né? A gente, como ser humano, é suscetível a qualquer tipo de emoção e a gente não escolhe emoção. A emoção, ela vem, até porque ela foi feita para que a Sim. gente não precise pensar, né? Uma resposta rápida. Mas a gente pode escolher como que a gente vai olhar o que aconteceu e de repente você não consegue controlar a sua vida o mês que vem, a semana que vem, controla o dia de hoje. Então tá mal, desmarca talvez a entrevista, vai dar uma volta, vai ficar um pouco ao ar livre, faz 2 minutos de meditação, que talvez isso te ajude aí nas suas no seu estado emocional Sim. seguinte, né? Você aprende a manejar daí melhor o seu comportamento. E a carreira é uma, né, parte importante, né, que compõe a nossa vida como um todo. Mas a nossa saúde, o bem-estar físico e emocional, ele precisa estar em primeiro lugar, né? Não tem como uma pessoa passando mal, não vai fazer uma boa entrevista, né? Se ela tiver com Sim, dor de barriga, não vai conseguir fazer a entrevista. não. Né? E a mesma coisa a situação emocional da saúde mental. Claro que a dor de barriga é muito mais literal da gente entender, mas o Sim, impacto, né, de uma dor emocional, de um momento onde a pessoa não está estável para falar, né, de si mesma, porque a entrevista é a pessoa contando da sua própria história, né? E precisa preservar, olhar para isso, tratar, cuidar e depois retornar. Tem muitos candidatos que falam, ah, mas já, né, tentei vários processos seletivos, nunca passo. Aonde está, né, o ponto? Será que, ok, pode ser uma coincidência dele não atender os requisitos daquela oportunidade? Em todas elas ele se candidatou e não atendia o requisito. Ok, foi uma falha de observação dele. Mas também pode ser algo relacionado à forma como ele está se posicionando nos processos seletivos. A gente sempre que pode e sente a abertura do candidato, a gente orienta. Mas não são todos que têm abertura ou que pedem, que perguntam, olha, tem algo que eu possa melhorar na minha entrevista? Para entrevista com o cliente, o que eu posso fazer diferente? E claro, a nosso interesse é que o candidato seja aprovado. sim, Quanto mais rápido, melhor, né? Então, a nossa torcida é sempre pelo bem e alguns profissionais acham que a gente está ali para reprová-los e não é esse o sim. Senta objetivo. e fala, ela quer me reprovar. Ela Aham. veio com essa pergunta pegadinha Isso, para ela me reprovar. pegadinha, isso é fato. Então, a gente quer o melhor e que, né, a empresa se sinta satisfeita e o candidato também, e que possa ser uma relação muito positiva entre os dois. Mas para isso o candidato tem que nos ajudar, inclusive o cliente também, porque tem situações em que o cliente, né? Eu já participei de entrevistas que eu falei, gente, que vergonha Do do cliente, cliente. dá um exemplo aí. Olha, teve uma entrevista que o cliente começou a falar mal do chefe da pessoa. Gente, não tô acreditando. Eu falei, não, o candidato, tudo bem. Agora, o cliente. Ele desvendeu a vaga, então. Não, ele Tipo, conhecia o gestor da candidata, da empresa atual que ela da estava. empresa tua. Aham, da Falou, empresa eu atual. sei do seu sofrimento, minha filha. E ela, né, falou super bem dele, assim, gosto muito de trabalhar. Inclusive, ela tinha trabalhado com ele 2 vezes. E aí a empresa, nossa, mas eu acho ele muito arrogante. E começou a falar mal do gestor da menina. E eu querendo, assim, sabe quando você, a Falar, vontade de se afundar na cadeira, assim. não tem nada a ver com isso.
Porque é uma situação muito delicada. Não é ser um candidato que precisa ter, né, esse posicionamento assertivo, de mostrar credibilidade, confiança. Mas foi uma situação bem delicada. Depois, no final, depois que a candidata foi embora, eu pontuei de uma forma sutil. Falei, olha, toma cuidado, não vamos Ai, você tem expor. muita paciência, eu já sou diretona. Ai, eu não sirvo para isso. Eu ia falar, ô meu filho, o que que aconteceu? Vamos parar aqui, né? Para essa entrevista agora. Você é muito habilidosa, mas daí você... Então, a gente tem que ir com muito tato, muito cuidado. E a gente não sabe, né, quem tá do outro lado, a forma como é essa relação. Tem mais uma situação que eu tô lembrando, que até para mostrar que a gente nunca sabe, né, quem é a Uhum. pessoa que tá do outro lado. A gente tava fazendo uma entrevista, eu e uma colega. E aí o candidato, a gente perguntou para ele uma situação de conflito que ele vivenciou. Aí ele começou a contar, entrevista por competências, né, Thaís? Você sabe bem Nossa, como é. sei. E aí ele começou a contar, e aí no final ele, mas também, né? Ele era argentino. Você sabe como que é, né? Quem vai ter conflito com a Argentina? Não sei o que. E começou. O esposo da minha colega, o marido dela, era argentino. Aí ela me olhou assim, vermelha, e eu. Eu não sabia se eu dava risada, se eu não dava. Ela ficou brava, ficou Ela ficou constrangida. vermelha, ficou constrangida. Sim. E aí, no final, né, ele se despediu, enfim, encerrou a entrevista. Aí eu falei: olha, toma cuidado, porque você não sabe. Inclusive, né, o marido da minha colega, ele é argentino. Ele, meu Deus, Leandro, eu não acredito que eu fiz isso. Por que que eu fui falar? E ele ficou se sentindo super mal, né? Pediu mil desculpas, se retratou. Eu falei: não, ela é uma pessoa muito legal, assim, acessível. Mas foi constrangedor, né? É tudo Era uma pelo jeito. informação que ele não precisava ter falado. Então, cuidado é bom, né? Ai, ai. Bom, Leandra, gratidão. Que bate-papo. Nossa, nem vi o tempo passar. Que Sim, histórias, né? Que a gente tem, muitas. muitas histórias. A gente vai conversando, vai lembrando, né, Vai, de exatamente. situações. E queria agradecer também o carinho pelos que a gente sempre está enviando o nosso book, os nossos clientes. Sim, E é só elogio para você, para sua equipe. Realmente vocês têm um processo seletivo humanizado. Queria agradecer pelo, né, pela competência aí em entrevistar obrigada. e avaliar os nossos Obrigada. São assessorandos. sempre ótimos profissionais. A gente fica muito feliz quando recebe bons perfis. A agilidade da tua equipe também é maravilhosa. Às vezes a Ai, gente adoro. liga, tem um processo super urgente, nos manda currículo. É para já, pelo WhatsApp, pelo e-mail, não é? Sim. Olha, dia 30 de dezembro eu tava acionando essa equipe pedindo Tava! currículos e elas me atenderam super rápido. Ah, que legal, que Então, 10. parabéns. Acho que essa parceria aí é o que soma, né, nas relações profissionais. Obrigada, Thaís. Foi muito divertido participar. É uma honra estar sempre contigo e conversar de assuntos tão legais, né, que a gente nem vê o tempo passar. Sim, exatamente. Gratidão. Obrigada. E tamo aí, tamo na área. Espero que você tenha gostado. Deixa seu comentário, não sei se você está ouvindo, se você está vendo o videocast, deixa seu comentário, segue a gente em todas as redes sociais, que vem muito mais conteúdo para você. Um beijo e até o nosso próximo vídeo.